A obra salvífica do Espírito Santo. Tito 3, 1-7. Eu trouxe também o texto nos slides, mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que nós possamos depois retornar no texto e você ver os detalhes dessa passagem tão linda. O texto diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus nosso Salvador e seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse texto. Nos traga clareza, tire todas as distrações. Te peço, ó Pai, que o celular, o WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer coisa, não seja uma distração para nos impedir de compreender a Tua palavra nesta noite. Por favor, ó Pai, para que possamos nos concentrar e nos regozijar ao ver a Sua glória nesse texto maravilhoso, e sejamos transformados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu vou começar com uma pergunta: o que você crê sobre o Espírito Santo? Normalmente hoje no mundo evangélico existe basicamente duas crenças, e eu quero dizer que, a grosso modo, de uma maneira bastante superficial, eu estou trazendo essa informação sobre a tradição que não é a nossa. Claro que existe mais coisas que nós podemos nos aprofundar, mas porque eu quero citar apenas nesse começo, eu vou falar bem resumidamente, a grosso modo, e de maneira não precisa completamente, porque precisaria se aprofundar nesse tema. Poderia ser um tema aí para um estudo delongado aí de algumas semanas. Mas há aqueles que são chamados de carismáticos e pentecostais, que dizem que o Espírito Santo é recebido um tempo após a conversão, como uma segunda bênção. E nessa tradição evangélica, eles dizem que o sinal, a evidência de que o Espírito Santo foi recebido por aquela pessoa foi batizada pelo Espírito Santo nessa segunda bênção, é o falar em línguas. Ou, como muitos definem essa experiência religiosa, a glossolalia, que é o falar em línguas. A fé reformada, ela não crê propriamente nisso. A fé reformada, que é a nossa crença, afirma que o Espírito não é uma segunda bênção, mas a bênção. Entenderam o trocadilho? Não é uma segunda bênção indefinida, mas é a bênção. Ou seja, recebido no momento da conversão, imediatamente, pois sem ele não há salvação. O movimento carismático, ele tem início lá no século XX, então pouco tempo, um pouco mais de 100 anos atrás, e nós temos em 1901 o movimento Holiness nos Estados Unidos, e na Rua Azusa também dos Estados Unidos, em 1906, com essa ênfase desse movimento carismático, como o batismo do Espírito Santo sendo uma segunda bênção. Várias igrejas seguiram. E nós recebemos uma crítica, que eu já falei aqui em sermão, em alguns estudos que eu dou durante a semana, que nós reformados, nós presbiterianos, nós que seguimos essa tradição teológica calvinista, somos taxados como aqueles que não têm o Espírito ou não crê no Espírito. Muitos dizem que nós não cremos no Espírito. Eu já tive uma experiência de uma irmã chegar e perguntar: pastor, vocês creem no Espírito? É porque fala aí por fora que não cremos, que vocês não creem.
E a resposta é: sem o Espírito não existe teologia reformada. E isso é uma verdade. A fé reformada sempre enfatizou a obra do Espírito Santo. Joel Bick, um dos teólogos reformados atuais mais conhecidos, ele diz: a tradição reformada tem demonstrado possuir um interesse ardente no Espírito Santo. O Warfield, que foi amigo de John Wesley, pastor presbiteriano norte-americano, ele diz que Calvino era eminentemente o teólogo do Espírito Santo, porque foi um dos teólogos que mais falou sobre o Espírito Santo. O ponto é esse, meus queridos. A fé reformada coloca o Espírito como de máxima importância. Ele é a bênção, a promessa que recebemos, aquele que nos salva. E é exatamente isso que o texto confirma. Somos salvos através da obra do Espírito Santo. Somos salvos através da obra do Espírito Santo. E podemos dizer que sem o Espírito não existe nem salvação, nem esperança alguma para o pobre pecador. Amém? Vamos ver isso no texto? Primeiramente, só relembrando, nós estamos aprendendo, isso aqui eu já falei algumas vezes, que a carta de Tito, Paulo direcionou, Paulo que escreveu, direcionou a Tito, e para ajudá-lo a pastorear as igrejas da ilha de Creta. E o ensino de Paulo por meio dessa carta é o básico do cristianismo. Paulo está ensinando aqueles irmãos sobre a essência do ser cristão. Por isso que o Espírito Santo é um assunto tão importante para Paulo nessa carta. No capítulo 2, como nós também aprendemos, Paulo traz orientações sobre como cada classe de cristãos deve se comportar uma vez que foram salvos. Nós precisamos entender essas exigências, não a não salvos, mas aqueles que já foram salvos, porque nós não fazemos as coisas para sermos salvos, ao contrário, as coisas que fazemos evidenciam aquele que é o nosso Senhor, aquele que tem o nosso coração. Então, nós fazemos as coisas porque já fomos salvos. Essas atitudes, então, conforme Paulo, são fundamentadas na graça, sermão da semana passada. E graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. Essa graça que se manifestou a nós em Cristo Jesus. E semana passada nós falamos sobre isso, finalizando o capítulo 2. Paulo continua então, agora entrando no capítulo 3, trazendo exortações sobre como devem ser as atitudes daqueles que foram salvos através da graça, principalmente com respeito às autoridades, os governantes, as autoridades e aquelas pessoas que estão ao seu redor, ou seja, a sociedade de forma geral. Aqueles que vivem na mesma cidade dos cristãos. É isso que Paulo inicia falando no capítulo 3. E falando sobre esse assunto, ele fundamenta. E é neste ponto que Paulo mostra a sua magnífica teologia trinitária. Que é isso? Que palavra? Trinitária vem de trindade. A ideia é o seguinte: nós cremos que Deus existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é trindade. É um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. E Paulo nos mostra isso com clareza, que ele também cria nisso. Por quê? Porque ele fala de Deus Pai. No capítulo anterior ele falou muito da graça de Jesus Cristo através da manifestação de Cristo. E agora ele vai nos falar sobre o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Ele mostra essa teologia maravilhosa da Trindade, apresentando a obra salvífica, salvadora, o ato de salvação que o Espírito Santo ministra em nossas vidas, que ele opera em nós. Vamos ver isso? Então, a obra salvífica do Espírito Santo, esse é o tema dessa noite. E indo aí então para o capítulo 3, nós aprendemos que a primeira coisa que o Espírito Santo, segundo na ordem aqui do texto, não é a primeira coisa em ordem cronológica, mas na ordem aqui do texto, a primeira coisa que Paulo nos mostra que o Espírito Santo faz a nós, na ordem do texto, é que ele nos transforma. Isso daqui é algo que talvez você já saiba disso. Nós sempre falamos, quem nos santifica é o Espírito Santo. Então ele vai nos transformar, ele vai nos santificar. Claro que eu expliquei que não é em ordem cronológica. Antes da santificação, vem outras coisas que Paulo vai trazer mais adiante, para fundamentar essa transformação que é feita pelo Espírito Santo. Mas é sensacional a maneira que Paulo inicia
esse capítulo, porque anteriormente ele falou sobre a graça que nos transforma também, a graça que nos educa para vivermos a vida de maneira sensata, justa e piedosa. Nós falamos isso na semana passada. Agora ele inicia nos falando para nos sujeitar aos governantes e às autoridades. E depois ele vai fundamentar isso. Nós podemos nos sujeitar aos governantes e às autoridades, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Essa é a ideia. Então, o Espírito nos transforma. Transforma o quê? Primeiro, transforma a nossa necessidade de poder e nos faz submissos. Olha só, lembre a todos, ou seja, Paulo já havia pregado isso. Talvez essa igreja já tinha recebido este ensino por outros apóstolos, por outros irmãos, por outros pregadores, e Paulo está dizendo, lembre a todos. Meus irmãos, este é um ensino constante no Novo Testamento. Você encontra em diversas cartas, tanto de Paulo como de Pedro, falando sobre o respeitar, o honrar, o obedecer, o sujeitar às autoridades, aos governantes. Mesmo aqueles que são cruéis, nós precisamos nos sujeitar como Cristo fez. O exemplo sempre é Cristo, que foi como ovelha muda ao matadouro, sem revidar. O cristão não é chamado para a guerrilha, o cristão é chamado à submissão. Esse é o cristianismo do Novo Testamento. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver, não pague mal com mal, mas ao contrário, faça o bem. E é isso que ele está dizendo, lembre-se a todos, que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não só se sujeitar de maneira passiva, mas estar pronto para servir, para ajudar, para fazer algo bom e benéfico, mesmo que às vezes você não concorde com uma ou outra coisa. Esse chamado aqui não é para concordar com tudo que os governantes, as autoridades, e muito menos não cobrá-los a fazerem aquilo que eles deveriam estar fazendo. Não é isso, mas é uma sujeição de respeito, entendendo que nenhuma autoridade é instituída se não for segundo a vontade de Deus. Mas vai mais além. Esse chamado é um chamado a nós não vivermos segundo o nosso próprio poder, segundo a nossa própria autoridade. Esse é um problema do ser humano. Se vocês se lembram, o problema da queda de Adão, lá em Gênesis 3, foi o quê? Querer ser igual a Deus, não se sujeitar à autoridade de Deus. Deus disse, não coma, e eles então ouviram uma serpente que dizia, pode comer, vocês vão ser igual a Deus, e eles acharam isso uma maravilha. O que fizeram? Desobedeceram à autoridade de Deus, porque eles queriam ter poder. Nós queremos ter poder. É do espírito humano ter poder por causa da queda. E o chamado aqui é não. É interessante porque uma das coisas que o Novo Testamento nos oferece em Atos 1:8 é poder, mas não um poder que vem de nós mesmos, um poder que vem do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então transforma a nossa necessidade de poder ao ponto que nós somos capazes agora de sermos submissos aos governantes e às autoridades, a respeitar e ser obedientes às autoridades também de polícia, ao ponto de, se precisarem de nós estarmos dispostos a servir, a ajudar a nossa sociedade. Nada mais o texto está dizendo o quê? Que nós precisamos ser bons cidadãos. O cristão precisa ser um bom cidadão. O cristão tem que desligar o seu som às 10 horas para não incomodar o vizinho. Já foram incomodados com som alto? Depois que eu tive filho, 2, se tem um trem que incomoda é som alto, depois das 10. Nós temos que ser o exemplo. Sermos bons cidadãos, respeitar a lei o máximo possível. Claro que nós vamos errar uma vez ou outra, e principalmente pelo fato de que a nossa cultura é difícil, mas não intencionalmente. Vamos respeitar as autoridades. E o que é maravilhoso é, eu posso, não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, não, eu posso porque o Espírito Santo me transformou
e eu não preciso de provar a ninguém que eu tenho poder. Eu posso simplesmente me submeter. Que coisa maravilhosa. Isso é válido tanto para autoridades no meio da sociedade, como também para autoridades eclesiásticas. Nós vemos muitas vezes nas igrejas evangélicas uma guerra de poder. Que tristeza isso. Que tristeza. Sem submissão. Precisamos do poder do Espírito que transforma. Mas ele também transforma a forma que nos relacionamos com todas as pessoas, não só com as autoridades. O versículo continua, diz, olha, que não difamem ninguém. Difamar aqui é caluniar. O termo que aparece aqui em grego é o mesmo que aparece para blasfemar. Então não difamem, não blasfemem, não falem contra outro, contra o seu próximo. Não difamem ninguém, não fofoque. Muda o nosso modo de relacionamento. Eu não preciso falar da vida do outro. Por quê? Porque eu tenho Cristo e eu não fico preocupado com a vida do outro. Eu fico preocupado com o meu relacionamento com Cristo. E de levar o Evangelho, claro. Aí sim, eu me preocupo com a vida do outro. Mas não de ficar falando mal. Olha só, que sejam pacíficos. Mais uma vez a ideia aqui é você abra mão do conflito. Pensem, meus irmãos, será que de fato isso é o que tem sido pregado? Nós temos escutado, não, nós somos filhos de Deus, mas a gente não é bobo não. Jesus disse dar uma outra face, mas esquece isso daí, Jesus estava errado. Você vai para a briga, vai adiante pelos seus direitos. Não é isso que tem sido dito aí por fora? Meus irmãos, se nós somos cristãos, nós temos o poder do Espírito Santo para sermos pacíficos. Então viva no controle do Espírito Santo, em nome de Jesus. O que é um direito humano para aquilo que o Espírito Santo está reservando para você lá no céu? Sejam cordiais. Ser cordial é amar de fato, é se relacionar bem, é ser hospitaleiro, como nós falamos há algumas semanas. Nós precisamos ser hospitaleiros, receber as pessoas. Isso é ser cordial, dando provas de toda cortesia para com todos. Muda o nosso relacionamento com o próximo. A gente vai ser amável, dócil, não ignorante, não bravo. Senhor, fala comigo, amém. Estou pregando para mim, meus irmãos. É isso, a palavra nos desafia. Agora o que é maravilhoso eu posso, não no meu poder, mas no poder do Espírito que me transforma. Amém? O que mais? Liberta da escravidão do pecado, das paixões e do ódio. Aí Paulo, agora ele vai começar a sua fundamentação. Pois, vocês conseguem isso? Pois, também, nós também, no passado, não agora, éramos o quê? Insensatos, nécios, sem sabedoria, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Olha, meus irmãos, aqui é uma descrição da vida sem Cristo, uma descrição da vida distante do Senhor. A vida distante do Senhor é uma vida escravizada pelo pecado, escravizada pelas paixões, é uma vida sem sabedoria, é uma vida cheia de ódio, odiados e odiando-nos, sem paz, em constante conflito, em constante briga, guardando mágoa no coração, não conseguindo entregar para Deus, ficando irado o tempo todo e não conseguindo perdoar. Mas nós somos libertos disso. É isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo nos liberta da escravidão, por isso nos transforma para vivermos para a glória dEle, no poder dEle. Amém? Em segundo lugar, então, agora continuando a sua fundamentação, e como eu disse, o texto não está em ordem cronológica, a transformação vem depois da regeneração. O Espírito nos regenera e renova. Paulo está fundamentando. É possível viver uma vida transformada, por quê? Porque Ele nos regenera. Porque antes nós éramos dessa forma, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, mas, versículo 4, aqui está 1-3, mas é o versículo 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, que versículo extraordinário. Aqui tem tudo que nós vamos pregando, tudo que nós pregamos todos os domingos. Que versículo cheio de riqueza. Então o Espírito Santo nos regenera e renova. Isso é um ato da manifestação da bondade e do amor de Deus para nós. Apareceu aí o manifestou. Paulo gosta desse termo. Vocês viram que ele inicia dizendo: manifestou a graça agora. Tema da semana passada, a graça que se manifestou. Depois ele fala: nós estamos esperando a manifestação da glória, ou seja, a vinda de Jesus. E agora ele diz: agora porém, quando manifestou a bondade, Deus é bom. E o que? O amor, que é um atributo da sua bondade, dupla ênfase. Ele está dizendo: olha, a bondade de Deus, Deus é bom, se manifestou em Cristo, claro, e não apenas a bondade, mas também o amor. Ele afunila, o amor para nós, para conosco, o amor dele, o amor salvífico, que fez ele enviar o seu único filho em nosso lugar, agora que manifestou o amor de Deus por nós, então, por um ato único e puramente da misericórdia dele, ele nos salva, não por causa de méritos nossos. Ele diz: olha, agora que manifestou a sua bondade, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não é por obras, não é por méritos, nós não podemos merecer a salvação, é graça. Deus nos dá gratuitamente em Cristo Jesus. Se você acha que você pode merecer, eu já falei isso várias vezes, ou você vai ser orgulhoso demais, porque você vai se achar melhor do que os outros, como aquele fariseu que batia no peito de si para si e dizia: graças te dou, ó Deus, que eu não sou como aquele publicano, eu sou bom, eu mereço. Ou você vai ser frustrado, porque você vai entender que você nunca vai merecer, e você sempre vai ficar submerso na vitimização, na autopiedade. Eu não valho nada, ninguém me ama, Deus não me ama, eu não tenho a salvação, pobre pecador, será que eu vou ser salvo? Sempre, ou um ou outro. Agora, se você entende que você não merece, isso te humilha, não te faz orgulhoso, mas que Deus te dá por amor, e Ele te ama, e a maior prova que você é filho dele, é o que vem a seguir, nesse texto, é o Espírito Santo que nos é dado. Então, queridos irmãos, nós iremos regozijar, nós seremos humildes, mas confiantes no amor dele, não orgulhosos, não frustrados, humildes, mas cheios de confiança para fazer a obra dele. Aleluia. Quem diz isso é o Timothy Keller, no livro Igreja Centrada. Meus amados, então é um ato da misericórdia de Deus, e não de algum mérito nosso. E mais, é um ato salvífico, de lavar. Olha como o texto continua. Então na sequência diz: ele nos salvou mediante o lavar. A ideia de água, de lavar, é uma referência ao batismo. A ideia do batismo, sim, porque o batismo utiliza a água. E no Novo Testamento sempre o Espírito Santo se faz referência ao Espírito Santo utilizando termos da nossa linguagem referentes à água. Por exemplo, o Espírito como água da vida, aquela que vai saciar os nossos corações. Quando nós falamos sobre o derramar do Espírito Santo, o que derrama? Tem que ser algo líquido para derramar. Então, o derramar do Espírito Santo, a ideia da água. Então o Espírito Santo, ele nos lava, e esse é o lavar regenerador. O que é isso? Que gera nova vida. Regeneração é o primeiro ato que o Espírito Santo opera em nossos corações. Ele vem inclusive antes da fé. A fé já é um presente de Deus. Até isso Jesus comprou para nós na cruz. E para que nós possamos crer, primeiramente o Espírito tem que gerar vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecador distante de Jesus está morto e precisa de vida. Morto.
Hoje no discipulado dos homens pela manhã, o presbítero Rafael trouxe a ilustração do Vale dos Ossos Secos. É essa a ideia. Ezequiel 37. Em Ezequiel 37 nós temos o quê? Ossos secos, todos mortos. E o que o Espírito do Senhor faz? Gera vida. Vida. Aí você consegue crer. Você teve essa experiência? Muitos tiveram essa experiência, alguns não, porque às vezes já cresceram na igreja e não sabem bem quando se converteram. Mas muitos tiveram essa experiência, frequentaram várias e várias vezes a igreja, escutaram as pregações, leram a palavra e de repente, em um dia comum, a mesma pregação, o mesmo sermão, de repente entende. Uai, mas o que é isso aí que o pastor está falando? Entendeu? Aquilo começa a fazer sentido, e naquele dia ou naquela semana se entrega ao Senhor, crê, se converte. O que está acontecendo? Por que antes lia a Bíblia e não entendia, e agora de repente lê e entende tudo? O que aconteceu? Regeneração, o Espírito agindo, dando luz, trazendo vida, iluminando os olhos, para que possamos enxergar. Entenderam? Então esse é o ato regenerador, a nova vida. Mas o texto não diz só isso. Paulo ele é completo nesse texto. Ele diz mediante o lavar regenerador e o lavar renovador. Ele não apenas nos regenera, mas ele também nos renova, ou seja, nos santifica, nos faz nova criatura. Isso é renovar. Aqui Paulo ele está remetendo àquilo que ele disse antes, que a graça nos educa para vivermos a vida santa, justa e piedosa, que nós podemos obedecer às autoridades, que nós não somos mais escravizados pelo pecado. Por quê? Porque o Espírito renovou as nossas vidas, nós somos transformados. É um ato do Espírito, não é você que se transforma por conta própria, é o Espírito que te transforma, porque é Deus que opera em ti, tanto querer como realizar. Amém? Então, o Espírito Santo nos transforma, o Espírito Santo nos regenera e renova, e o Espírito Santo nos faz herdeiros plenos da vida eterna. Faltou um faz ali. Nos faz herdeiros plenos da vida eterna. Olha a continuação desse texto, como Paulo continua dizendo, o versículo 6. Então, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele, que é Deus, derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O Espírito é derramado sobre nós, ricamente, generosamente, abundantemente. Meus irmãos, nós temos o Espírito, Ele já foi derramado sobre a sua igreja, Ele é derramado sobre todo aquele que se converte, Ele foi derramado ricamente sobre nós por meio de Cristo, é uma garantia da obra de Cristo na cruz. Cristo conquistou isso por nós. Nós cantamos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E esse tudo, é a fé, a regeneração, é o batismo com o Espírito Santo, é tudo. Ele comprou tudo. Que coisa maravilhosa. Então o Espírito é derramado ricamente sobre nós por meio de Cristo. Onde está isso? Olha só, Marcos 1:8, João Batista falando de Jesus. Eu batizei vocês com água, Ele porém os batizará com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas cabeças. João 7, 37 a 39. No último dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E olha como João explica. Isso ele disse com respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Recebe o Espírito quem crê. É a dádiva que vem por meio da salvação. Não é uma segunda bênção. Os que creem em Jesus já têm o Espírito.
os que nele crescem iriam receber o Espírito. O Espírito é a água da vida, que sacia nesse texto, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado em plenitude, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus mesmo disse que ele tinha que ir para então enviar o Consolador para estar conosco até o fim. E olha esse texto maravilhoso de Efésios. Efésios está falando sobre toda a obra da redenção. Leia o capítulo 1 de Efésios. E já aqui no versículo 13, ele está falando agora do Espírito Santo. Ele diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então depois que nós ouvimos, a fé vem pelo ouvir, por isso que tem que pregar. Ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido. Você creu, o que acontece? Selado. Recebeu o selo do Santo Espírito da promessa. Selo é sinal de aliança. Batismo é sinal de aliança. Recebeu o selo do Espírito Santo da promessa. E ele é a garantia. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele é a garantia de que nós receberemos a herança eterna. E é isso que Paulo continua dizendo nesse texto. Vamos voltar para Tito? Olha só. Tanto para a justiça através da graça, o Espírito nos é dado, derramado sobre nós, como para adoção plena com direito à herança eterna. O mesmo versículo diz as duas coisas. A fim de que o Espírito foi derramado para quê? Justificados por graça. Então, também é derramado para que nós sejamos justificados por graça. Então, a justificação, ou seja, o perdão dos nossos pecados, a justiça que nos é imputada, a justiça de Cristo. Justificação é o quê? É quando Deus nos declara justos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Deus pega a justiça de Cristo, que Cristo cumpriu a justiça perfeita, e coloca em nós e diz: é justo. Isso é um ato da graça, que vem pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aqueles que estão em Cristo não há condenação. Então, tanto para a justiça através da graça, ou seja, o perdão dos nossos pecados, a libertação, a redenção da condenação, não seremos condenados, tanto também para a adoção plena com direito à herança eterna. O texto finaliza dizendo, versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Pergunta: como que alguém torna herdeiro de alguém? Sendo filho. Sendo filho. Este é o caso aqui. Uma das formas é sendo filho, sendo adotado. Este é o caso aqui. Nós nos tornamos herdeiros porque somos adotados, segundo a esperança da vida eterna. Então, adoção plena, com direitos plenos. Todo direito que Jesus, o Filho unigênito do seio do Pai, nós também temos, mesmo sendo filhos adotados, porque Ele nos dá em Cristo Jesus. E é com isso que eu quero concluir. Através do Espírito Santo somos adotados e podemos ter certeza que somos filhos. Onde está isso? Romanos 8. Nós lemos até o versículo 11, agora eu quero ler os versículos 14 a 17. Vocês lembram do texto de Romanos que lemos na ceia? A vida no Espírito. Todo aquele que tem Cristo, ou todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. E se nós somos de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo e devemos viver guiados por Ele. Olha como o texto continua, versículo 14 agora. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer saber se você é um filho de Deus? Então faça uma pergunta anterior: você é guiado pelo Espírito? Ele já regenerou a sua vida, já renovou a sua vida, já te transformou, ou está te transformando, porque há uma coisa que está acontecendo agora, né? Santificação é algo gradual. Ele já te deu a esperança da vida eterna. Você já creu em Cristo? Então, se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Porque não recebemos espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de
Espírito com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo, o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Esse é um jeito carinhoso de dizer Paizinho, Papai. Nós clamamos: Abba, Pai. Aleluia. E o texto continua: e o próprio Espírito testifica, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Podemos ter certeza que somos filhos, tendo uma vida guiada pelo Espírito. E se somos filhos, somos também herdeiros plenos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, talvez você esteja sofrendo alguma coisa, alguma perseguição, alguma doença. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Como aplicar essa verdade? Tem um outro versículo que Paulo diz, lá em Gálatas 5:25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos viver no Espírito e andar continuamente uma vida guiada pelo Espírito. E se vocês entenderam bem, esse Espírito, ele é santo. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se liberte da vida centrada no seu suposto poder pessoal, na sua tentativa de ser o seu próprio Deus, na sua rebeldia e obstinação contra todo tipo e qualquer tipo de autoridade. Se liberte disso. Submeta-se ao poder do Espírito, à autoridade de Deus, para viver uma vida obediente e caridosa. Caridade aqui no sentido de fazer o bem, estar pronto para fazer o bem. Amém? Não difame ninguém, pelo poder do Espírito. Seja pacífico e cordial. Busque ser amável. Eu estive no culto de início das aulas do seminário, e o pregador foi o reverendo Samuel Vieira, lá da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis. E o reverendo Samuel Vieira falou que ele tem observado, ele falou de pastores, e eu vou falar como cristãos, de pastores cristãos de maneira geral, como tem envelhecido de maneira rude, triste. Quanto mais velho, quanto mais tempo de cristianismo, mais amargo, mais sem alegria, mais centrado. Como que você está envelhecendo? Seja cordial. Você tem aquilo que é de mais precioso nesse mundo. Se você entendeu quando eu disse que o Espírito Santo é a bênção, e se você entendeu que você tem o Espírito habitando em você, então não existe nada nesse mundo que vale mais do que isso. Vocês já pensaram? Busque constantemente a renovação do Espírito Santo, através do que? Da consagração diária, de toda a sua vida ao controle do Espírito Santo. Como nós vencemos pecados? Nos consagrando, nos voltando ao Espírito, nos voltando a Deus, orando todos os dias, lendo a palavra, fazendo o nosso momento devocional, buscando o Senhor no culto diário, individual, familiar, mas também buscando ao Senhor junto com os irmãos. Não negligencie isso daqui, porque quando a igreja se reúne, quando estamos juntos, o Espírito Santo está no nosso meio. Somos sim templos do Espírito Santo individualmente falando, mas somos templos do Espírito Santo quando reunidos como um corpo, porque sozinhos somos membros deste corpo, somente juntos somos o corpo de Cristo. Então se reúna para que o Espírito Santo fale a você por meio da palavra, como hoje está falando. Consagre a sua vida diariamente ao controle do Espírito. Há algo na sua vida que você ainda não entregou ao controle do Espírito? Você está tentando governar alguma coisa com seu suposto poder pessoal?
entregue para Cristo, entregue ao Espírito. Desfrute, por fim, da graça de ser filho de Deus. Peça a Cristo que o encha do Espírito Santo para desfrutar da vida eterna já no tempo presente. O texto finaliza dizendo que nós somos herdeiros, que o Espírito foi derramado sobre os nossos corações para que nós tenhamos essa convicção de que somos herdeiros conforme a esperança da vida eterna. E o que é maravilhoso nas Escrituras Sagradas é que a vida eterna, ela começa aqui, ela não vai começar ainda, porque lá em João 17 Jesus disse que a vida eterna é que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui, logo após você crer no Evangelho, se render a Cristo, receber a promessa do Espírito Santo, você já pode desfrutar desse relacionamento maravilhoso com seu Pai, conhecê-lo, não só na mente, conhecê-lo intimamente. A vida eterna é agora. Você já está desfrutando da vida eterna? Ou você está tão preocupado com as coisas terrenas que a vida eterna está passando entre os seus olhos, diante de ti, e você não está desfrutando? Então, em nome de Jesus, desfrute dessa graça maravilhosa. Você é filho de Deus. Peça para que Deus te encha do Santo Espírito. Peça para que Deus encha a igreja. Queremos um avivamento, e o avivamento só vem se a igreja for cheia do Espírito Santo. Amém? Curva sua cabeça.